Oi, gente! Bem, aqui estamos nós novamente para gravar a parte 2 do último vídeo. Agora falando sobre as disciplinas optativas do meu último período. Foi o oitavo. É oitavo, entre aspas, porque se fosse oitavo eu ia formar no final do ano que vem, né? Mas eu não irei. Agora vamos falar de optativas. Gente, as optativas desse semestre foram optativas muito especiais. Várias delas foram optativas muito diferentes das que eu já tinha feito antes. De um modo de disciplina, de como os professores passaram a disciplina de uma forma diferente, diferenciada. E assim, eu aproveitei demais as optativas. Apesar de que eu falava assim, que as optativas elas deram muito mais trabalho pra mim que as obrigatórias desse último período, que é verdade. Porque, gente, apesar de nenhuma optativas ter sido optativas de disciplinas difíceis, com matérias difíceis, muito complexas, elas não eram tão complexas assim, mas elas davam um trabalhão, porque foi muito trabalho, tipo, trabalho mesmo. Seminário, fluxograma, resumo, atividades avaliativas que eu tive que fazer. Além das avaliações tradicionais, elas deram um trabalhinho bem grande aí nessa questão. Bem, a primeira de todas que eu vou falar é tópicos em análises clínicas e toxicológicas C. Análises toxicológicas. Bem, gente, em análises toxicológicas é uma das minhas grandes queridinhas do semestre, porque ela foi muito interessante, que a gente viu realmente a prática da toxicologia. Sabe uma coisa meio CSI, em que a gente pegava as amostras biológicas, a gente analisou urina, analisou sangue, analisamos cabelo, pegamos essas amostras para fazer a análise de alguma coisa química que estava lá relacionada com intoxicação, que é isso meio que envolve a toxicologia, né? A gente estudou sobre algumas drogas de abuso, como que elas agem no corpo. A gente também estudou sobre alguns agrotóxicos, intoxicação por agrotóxicos, o que acontece, qual que é o metabólito que a gente procura lá nas análises quando vai fazer o exame. Inclusive exame, gente, trabalhista, porque existem algumas intoxicações que ocorrem quando o trabalhador está na sua função e ele fica muito em contato com aquele agente químico. Ele tem que analisar os parâmetros para saber se ele pode continuar trabalhando ou se precisa ser afastado do trabalho para não ter mais contato com aquela substância tóxica. Então é muito interessante, foi muito legal. A minha turma também era muito legal, minha professora era muito legal. Ela valeu muito a pena. Uma outra disciplina que também foi optativa chama Microbiologia Industrial. E na microbiologia industrial, o foco não era no micro-organismo em si, e sim nos processos que aquele micro-organismo fazia, o que ele proporcionava. Por um exemplo, a gente viu os processos de crescimento do micro-organismo. A gente aprendeu sobre a fermentação, quais produtos que a fermentação alcoólica ela pode gerar para os seres humanos. A gente aprendeu também como que é nas indústrias, as bateladas, como que funcionam, quais são os tipos de reatores utilizados nas indústrias, qual que é a vantagem e a desvantagem de cada tipo. E também tinha prática nessa disciplina. Igual análises toxicológicas era só prática praticamente. Nessa não, nessa tinha teoria e aula prática. E na aula prática foi legal, a gente conseguiu produzir chucrute, a gente produziu pão, a gente produziu iogurte, a gente contou o número de micro-organismos viáveis, gente. Tudo tem que ser muito bem organizado. Para produzir um iogurte, por exemplo, em escala industrial, precisa ter toda uma análise e um controle microbiológico daquelas cepas. Não são todas que podem ser utilizadas, não são todas que têm células viáveis o suficiente. Aí é muito legal. Aí a gente vê qual que é a temperatura ideal. Enfim, foi uma disciplina também muito legal. Optativa, minha turma também era muito legal. Disciplina que deu trabalho da caramba, porque toda semana tinha trabalhinho pra fazer, toda semana tinha atividade pra fazer, mas que valeu a pena. Outra disciplina que eu fiz, optativa, foi análises bromatológicas. Nessa disciplina de análises bromatológicas a gente via sobre controle de qualidade dos alimentos, basicamente. Então a gente via leite, mel, azeite. O que um azeite ele precisa ter para ser considerado um azeite? Quais são os tipos de azeites? Azeite extra virgem, azeite virgem, qual que é a diferença? Mel, o que o mel precisa ter? Quais são as legislações que envolvem esses alimentos que as indústrias e os produtores precisam seguir? As características sensoriais de cada alimento. E também uma coisa muito legal que teve nessa disciplina foi que a gente fez várias visitas técnicas, gente. Eu visitei a Vilma, que é uma fábrica de pães e biscoitos aqui, tem aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente visitou 2 laboratórios de controle de qualidade de alimento, controle de qualidade de água. A gente também visitou um laboratório do leite, controle de qualidade do leite, gente, muito legal. Sabe aquela questão que teve antigamente sobre soda cáustica no leite? Nesses tipos de laboratórios de controle de qualidade que são descobertas essas fraudes. Então a gente já viu bastante sobre isso nessa disciplina. E as visitas técnicas foram, assim, experiências sensacionais. Outra disciplina optativa que eu fiz, ela era de 15 horas só.
ela chamava Oficina Integradora de Ciências Exatas e Biológicas, com ciências de alimentos. Gente, essa disciplina era basicamente feita de palestras, muitas palestras diversas na área de alimentos. Aí a gente teve palestra relacionada com trabalhos de pessoas que faziam doutorado, de alunas de doutorado lá, que ela ia lá mostrar pesquisa, mostrar como que elas chegaram até lá. Palestras sobre saúde feminina, sobre saúde masculina, tudo isso relacionado a alimentos. A gente teve palestra sobre síndrome do ovário policístico e a relação com alimentos. Foi uma disciplina bem tranquila, que a gente só tinha que fazer resumos, a gente tinha que ler artigos também, fazer resumos de artigos, mas ela era bem rapidinha. E pra quem gosta de palestra, eu tenho essa tendência de gostar de palestra, eu gosto de assistir palestra, então valeu super a pena, e horas bem aproveitadas por mim. Outra disciplina optativa que eu tive foi assistência farmacêutica, gente, em que essa disciplina já falaram que em breve, na próxima grade curricular de farmácia, ela vai se tornar obrigatória. E eu fiz ela agora como optativa, mas ela será obrigatória no futuro. Isso já tá certo, segundo minhas professoras. E bem, essa disciplina, ela fala sobre toda a cadeia de assistência farmacêutica, em geral. Ou seja, gente, como que são feitas a seleção de medicamentos pelo SUS. Ela é uma disciplina de chamada social, então tem muita relação com o SUS. Como que está o mercado farmacêutico, como que é o mercado farmacêutico, como é feita a programação de medicamentos pelas unidades de saúde, como é que funciona o processo de judicialização na saúde, por um exemplo, quando a pessoa precisa de um medicamento, normalmente são medicamentos caros e que eles não são oferecidos pelo SUS, como que é esse processo de ir atrás, né, na justiça para receber esse auxílio do governo. Estudamos sobre prescrição farmacêutica e também fizemos uma visita técnica em uma farmácia distrital aqui em Belo Horizonte, que ela é uma farmácia que distribui os medicamentos, que faz essa distribuição de medicamentos para as unidades básicas de saúde, para os postos de saúde da região Pampulha de Belo Horizonte. Gente, foi também uma disciplina que me trouxe bastante vivência. Eu não sabia muito sobre essas questões, eu achei que valeu a pena fazer assistência farmacêutica, o conhecimento adquirido também foi bem grande. E por fim, a última disciplina optativa que eu fiz foi Seminários em Farmacogenômica e Medicina Personalizada. Gente, essa disciplina foi uma disciplina extremamente legal. Eu acho que foi a disciplina que eu mais gostei de verdade nesse último período que eu fiz. Foi a disciplina mais diferente também, porque misturou alunos de pós-graduação com alunos de graduação em uma mesma sala. E a gente não teve avaliação na disciplina. A avaliação, a gente não sabia disso, mas descobrimos fazendo a disciplina que a avaliação foi justamente a presença do aluno e a participação. Isso aí que foi mais avaliado. Apesar da gente até ter montado um seminário, acabou que não teve apresentação. Mas dessa disciplina teve muitas palestras sobre os avanços na tecnologia da saúde, muitos debates, eram 3 professores dando aula pra gente ao mesmo tempo. Era sensacional, gente, porque eram 3 professores incríveis que sabiam muito, dando aula para alunos, e a turma era pequena, a gente junto com alunos de pós-graduação que também sabiam muito. Então muitas vezes eu me sentia até meio burra dentro da sala de aula, porque eu às vezes nem entendi o que eles... Bem, gente, resolvi terminar de gravar com o celular, porque acabou a memória do meu cartão pela segunda vez. Vídeos gigantes assim, né? Eu até me sentia, como eu tava falando, eu até me sentia um pouco burra dentro da sala de aula, porque o conhecimento deles era muito superior, gente. Foi assim, pra quem gosta de genética, pra quem tem interesse em saber como que a genética tá sendo utilizada hoje em dia na medicina, os exames, os avanços, gente, exame, hoje em dia, eles falavam lá, faz mapa genético, e você consegue descobrir qual é o melhor medicamento para aquela pessoa, depois que ela já fez o tratamento. Tratamentos muito difíceis, sabe? Quando a pessoa já tentou de várias formas e não deu certo, aí você faz lá o exame, o mapa genético e descobre, esse medicamento é o melhor. Foi incrível, muito interessante. Pra quem gosta de genética, se você gosta de genética, não precisa nem querer seguir fazer isso depois, não. Mas se você tem um interesse por genética, já vai valer a pena. Eu saía de boca aberta toda vez, depois de toda a aula. E o Senhor já passei com 100, porque eu fui em todas as aulas, participei. A gente teve uma aula prática, era pra gente tudo teórico, mas a gente teve uma aula prática de extração de DNA. Então foi bem legal, a gente viu como é que é o laboratório lá na faculdade de farmácia. Então foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.